Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quarta-feira e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Evangelho de hoje é, sem dúvida nenhuma, um relato belíssimo a respeito do Senhor que vem ao encontro dos seus discípulos após a ressurreição. Fala daquele episódio conhecido de muitos de nós, que chamamos de discípulos de Emaús, estes dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo até este povoado de Emaús, cerca de 11 quilômetros distantes de Jerusalém, e que estavam envolvidos por uma tristeza muito grande. Eram dois discípulos que estavam no caminho falando e se lamentando a respeito da morte de Jesus, quando o Senhor chega, se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Tamanha era a tristeza destes homens que nem sequer conseguiram reconhecer que quem caminhava com eles era o próprio Cristo, o Senhor. E ao perguntar Jesus para eles a respeito de que conversavam, então eles começam a falar a respeito de Jesus e de tudo o que lhe tinha acontecido. Mas Jesus começa a explicar a eles a respeito de tudo o que a Escritura falava sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre quem seria o Salvador, sobre as coisas que deveriam acontecer com o Salvador. E eles vão ao pouco tendo o seu coração abrasado e ardendo de amor por aquelas palavras e por aquelas explicações, mas ainda assim não eram capazes de reconhecer que o Senhor estava caminhando com eles. Em determinado ponto do trajeto, ao pararem, eles convidam o Senhor para que entrassem e permanecessem com eles, mostrando assim uma generosidade de acolhida àquele que também estava peregrino, junto a estes dois homens, discípulos entristecidos pelo luto da morte do Senhor. E o Senhor fica com eles e começa ali a fazer alguma coisa que eles já estavam acostumados, que era ceiar juntos. E naquele momento, enquanto ceavam juntos, o Senhor reparte com eles o pão, e neste momento em que o Senhor reparte com eles este pão, eles conseguem perceber naquele gesto que aquele peregrino era, na verdade, o Cristo, o Salvador, que estava vivo e ressuscitado. Certamente o coração destes discípulos se encheu de uma alegria tão grande e tão profunda que imediatamente eles decidiram partir para se encontrar com os outros discípulos. Isso é muito interessante porque naquele momento eles resolveram parar, dizendo: é tarde, a noite já vem, dizendo desta forma que era perigoso ficar ali no caminho, mas todo esse perigo, todo esse medo, a angústia, a tristeza e todos os outros sentimentos que atormentavam aqueles homens ao longo do caminho se dispersam ao ver o Senhor e voltam para junto dos outros discípulos para lhes dizer que tinham se encontrado com o Senhor, e quando eles fazem este relato, os outros também acabam lhes confirmando que o Senhor verdadeiramente havia ressuscitado. É sem dúvida nenhuma uma expressão de verdadeira esperança e de também transformação que este Evangelho nos traz, de saber que o Senhor caminha conosco, Ele está junto de nós, Ele é a nossa força, Ele dispersa de nós os nossos medos para nos colocar em caminho, porque às vezes queremos parar. Diante dos nossos desafios, desanimamos, nos entristecemos, às vezes perdemos as forças e não queremos mais continuar no nosso caminho. E o Senhor vem conosco para nos ajudar, para nos levantar e para mais uma vez nos colocar nesta caminhada de busca e de fé, porque Ele está conosco, vivo e ressuscitado. Que Deus nos abençoe.